antropomórfica, misantropia, maquinaria, Já agradecendo mais uma vez, Fredé, CF e seu universo onírico psicodélico. Folk eletropunk psicodélico de trincheira. Vou fazer um encaminhamentozinho dos critérios da escolha dos vídeos que a gente vai exibir aqui. Quando eu fiz o convite para o Fredé, ele me mandou um texto muito legal que tinha toda a obra, né? Claro, não toda a obra. Né? E essa mostragem foi muito legal, porque tinha os setores da obra, tinha os videoclipes, tinha o curta, tinha os álbuns. E aí, como a ideia aqui da Etia Monstra tem essa coisa da espuma, e uma das bolhas da espuma é a videoarte, eu assistindo todos os seus vídeos, eu pensei assim, eu vou pegar aqueles que têm intervenções em vários níveis. Por exemplo, na captação da imagem, como é que você transpõe essa imagem? Essa imagem já modificada antes, do DIP, por exemplo. Da rede neural, né? O critério foi esse, assim, foi pegar os vídeos que tinha todas essas camadas. Então, os 3 clipes escolhidos, o critério de escolha foi esse. Concentração do maior número de intervenções que você fez, né? E o legal é que você pegou 2 clipes do último EP que eu lancei, né? Que é o Podre Ressentido e o Poço Sem Fundo. Eles são do Espelho de Obsidiana, que é o último EP que eu lancei. Ao amanhecer do álbum Mecantropia. Achei legal que deu essa variação aí também, ficou bacana. Eu vou mudar, é folk eletropunk psicodélico. Em vez de ser de trincheira, eu vou pôr de guarda-roupa, que é onde eu gravo os vocais, as coisinhas. Vai ser de guarda-roupa. Eu comecei a fazer o doutorado em arte e cultura visual lá na UFG, né, orientado pela professora Rosa Berardo e co-orientado agora pelo professor Edgar Franco também. No início, a princípio, eu pensei em fazer uma série sobre a lenda do Cão Breu, que é o nome da minha banda. Eu tenho uma banda, sou baixista, toco desde 97, adolescente, com 14, 15 anos. Já toquei um tanto de banda, né? Agora tem esse projeto que é o Cão Breu. O Cão Breu, esse nome, é uma criatura fantástica, né? Uma criatura lendária que é um cachorro todo preto, com os olhos em chamas, né? E que ele não te ataca, mas ele te provoca um olhar para o seu interior, para as sombras, né? Te força a olhar para as suas obscuridades. E aí eu pensei em fazer uma série com esse tema, né? Assim, sobre essa criatura. Veio a pandemia e aí isso desembocou numa criação de um universo ficcional. Né? E esse universo ficcional eu pensei na ideia de mecantropia. Por quê? O que é mecantropia? Eu peguei do mecos, né, do grego, mecos, e antropo, né, que é o homem e a máquina, né, e juntando. Com a pandemia, aumentou demais essa dependência nossa pela tecnologia. Né? O ser humano, ele sempre tem essa dependência da tecnologia, faz parte da humanidade, né? Desde o início, o surgimento de ferramentas, né, de abrigos, tudo isso é tecnologia, né, de certa forma. O fogo é uma tecnologia, né, a manipulação do fogo, né, enfim. Mas isso foi se desenvolvendo e tem até um documentário que chama Almost Humans, que é justamente isso, é um estudo científico, são 10 entrevistados, sendo 9 pesquisadores sobre arte, tecnologia e tal, e um robô. E aí fala, inclusive, sobre isso, sobre que o ser humano é, de certa forma, uma porcentagem máquina também, né? A tecnologia faz parte do ser humano. Mas aí, com a pandemia, eu como professor, pesquisador, né, artista, eu senti que houve uma potencialização muito grande, né, dessa dependência nossa por essas tecnologias. E pensei nessa ideia da mecantropia, no sentido desse sistema que nos induz, né, a se transformar em máquina cada vez mais. E com isso, essa ideia que a Lorena já falou também, de padronizações, a tecnologia é serviço do mercado, é serviço do sistema. E isso padronizando as pessoas no intuito de vender, né, cada vez mais. E isso vai destruindo, vai acabando com as subjetividades, né, e vai padronizando todo mundo em função do lucro e tudo mais.
Então, eu pensei em criar esse universo, que eu chamo de onírico e transmídia, por quê? Porque ele é todo fragmentado, como se fosse sonho mesmo. O sonho, quando a gente sonha de noite, geralmente a narrativa é toda fragmentada e a gente vai buscando algumas significações ao acordar, né? Então, existem algumas obras nos videoclipes, existe o curta-metragem, vai sair agora uma série, né? Websérie que eu estou fazendo com alguns episódios, com 10 episódios. Eu vou fazer agora no doutorado o episódio piloto também. E essa fragmentação, né, essa ideia fragmentada vai dando corpo a essa narrativa, a esse universo. Os EPs, os álbuns que eu lancei, né, algumas fotografias no meu Instagram, lá tem também, @fredecf, que eu chamo de fotopoesias mecantrópicas. Essa ideia começa no fim de 2019, um pouco antes da pandemia, quando eu fui no Chile, no meio lá das manifestações lá que tiveram lá, contra o sistema e tudo mais. E aquilo eu achei muito impactante. Eu estava lá no meio daquilo, né, e tirei algumas fotos, e essas fotos também conversam um pouco com isso. Então, o meu personagem central desse universo, que eu chamo de Valdez, ele, inclusive, é um falso guru que tem origem do Chile, né? Origem mapuche, né? Então, eu vou trabalhando um pouco com isso também. Por isso, no clipe aí de Ao Amanhecer, inclusive, tem uma lhama lá, né? Que é como se fossem as memórias desse personagem. Então, nesse universo de mecantropia, tanto as memórias quanto a imaginação e a percepção são alteradas, né? Então, existe um controle que, na verdade, é uma ilusão. As pessoas não percebem que estão sendo controladas pela memória, pela imaginação e pela percepção. Todas as obras, todos os tentáculos desse universo, eles dialogam com isso, com essa coisa da tecnologia influenciando na percepção, nas memórias e na imaginação. Isso abre o universo a uma infinitude de possibilidades e de interpretações, né? E é onde eu tento também me projetar. Então, ao criar, eu tento escapar um pouco dessa lógica que o Schopenhauer chamava lá do pêndulo, né? Do tédio e da dor, né? Do desejo. Então, a gente deseja e sofre. Ao obter aquilo que a gente deseja, a gente cai no tédio. E logo surge outra coisa a desejar, e isso num processo sem fim. E, segundo o próprio Schopenhauer também, uma fuga para isso seria a criação artística, a fruição da arte, de forma geral, e a meditação, né? Então, eu tento trabalhar esses temas também como formas de resistência e formas do personagem resistir dentro desse sistema de mecantropia, né? Dentro dessa fragmentação desse sistema que você não aprofunda mais em nada, né? Igual a gente estava discutindo aí na apresentação da Lorena, essa ideia da hiperinformação. Quanto mais informação a gente tem, menos se aprofunda nos temas, né? A gente sabe de tudo praticamente, só que pouco, né? A gente não tem mais a pausa, né? O tempo da reflexão, o tempo de ponderar, o tempo de se colocar no lugar do outro, né? Isso vai se perdendo e vão se criando bolhas de concordância com as redes sociais, né? Dentro desse movimento do pêndulo do desejo e do tédio, do desejo, do tédio e da hiperexposição, né? Que vai gerando hipercompetitividade, que vai botando as pessoas umas contra as outras, né? E da hipercomparação também, à medida que você vai vendo as outras pessoas em excesso, fazendo muitas coisas, geralmente sempre felizes nas redes sociais, né? Você vai se comparando com essas pessoas também, vai se achando que sua vida é uma merda, né? E com isso vai aumentando os casos de distúrbios psíquicos, né? Psicoemocionais, depressão, burnout, né? E isso vai gerando toda essa crise, né? Humanística, né? Que eu chamo dentro do meu trabalho, dentro desse meu universo. Eu escrevi, vou até compartilhar aqui com vocês aqui rapidinho, o manifesto antimecantrópico aqui, que eu escrevi na minha volta lá do Chile, né, em 2019, que é onde iniciou tudo, toda essa ideia, né, que eu tirei uma foto, né, Bem-vindos, era do supermercado lá, e a La Revolución, né, então, ó, o sistema que sufoca, a temporada de caça se iniciou, com os sonhos destruídos, quando iremos despertar, nem a esperança ilude mais, nem a esperança existe mais, colapso social, eclosão humana, mecantropia, contrastes sociais nos pratos e nos muros. O sono entra em extinção. Santiago, Brasília, Bolívia, Equador. O sangue sobe aos olhos. O gás enche de dor. Buscando a chave para trancar minha alma,
buscando distância de gente hipócrita. Coincidências só existem para quem as percebe. Vejo neonazis por toda parte. A balança pesa para um lado. Prosperidade de uma classe é diferente de prosperidade de um país. O equilíbrio é a chave da evolução. Sem diálogo não há transformação. Sem luta não existe revolução. Com o fascismo não há argumentação. Quando iremos despertar? Quando o lobo que sobreviveu aos caçadores de cabeça, tudo que aprendi agora abandono. Não me prendo ao absoluto, venenos mundanos que alegram apenas aqueles que não gostam de mim. Gritos. Ouço gritos na Babilônia. E sussurros sombrios no Planalto Central. Quanto eu sei de verdade, quanto eu sei da verdade. Cada indivíduo constrói sua verdade. Somos o cão que se liberta da corda, mas corre atrás do próprio rabo. Não importa o que vem de fora, exalando o que vem de dentro. O que penso vem de fora ou vem de dentro? É preciso entender, é preciso inverter. De dentro para fora é um movimento. Como a raposa buscando vantagem, amo meus dias cinzentos. Odeio a rotina que me poda a vida, ilumino a sombra como resistência. E você? Você é ouro maciço. O outro, nos vemos no inferno. Caminhando no fim do mundo, com dificuldade de respirar, imaginando. Quando iremos, enfim, despertar? Não me deixe parar de sonhar, pois a partir desse momento, quando deixarmos de errar, viraremos máquinas, deixaremos de lutar, e assim, perdida e condenada, a humanidade toda estará. E é isso, né? E os videoclipes, as fotos, o curta-metragem que a gente vai assistir aí, que é a Carta Valdez, que é justamente o personagem Valdez tentando decifrar essas sabotagens de percepção, de imaginação e de memória dele dentro desse universo da mecantropia, né? Ele tentando, de alguma forma, compreender o que está acontecendo, e isso passa, a intenção era que isso passasse um pouco também, essa confusão, né? Essa busca do personagem um pouco para o espectador também. Só para falar, tudo foi feito com smartphone, né? Desde as músicas, da mixagem, captação, tudo, aos vídeos, tudo pelo smartphone. Tudo aqui em casa, em lockdown da pandemia, né? E usando alguns softwares e inteligências artificiais aí, né? O Deep Dream, para fazer aqueles efeitos de psicodélicos. Tem um outro aplicativo que chama Psychedelic Camera, que é no primeiro clipe lá no Poço Sem Fundo, eu usei bastante. Um aplicativo de edição chamado Videolip, né? E um outro chamado InShot, que eu também trabalhei a edição, da montagem e tal, com alguns filtros. E para som, né, de gravação, captação, mixagem, tudo, usei o Hokusai 2, que é um aplicativo também, e o de sintetizadores, que é o Synth One, né? Synth One. Então, que é onde você cria, lá tem um tecladinho, você cria os... E usei também o Music Maker Jam para fazer alguns samplers. Tudo isso no smartphone, na tela pequena. Então, isso dá um trabalho da porra, né? E é uma coisa meio no escuro, né? Assim, tudo foi feito meio que sem roteiro, assim. Em cima do conceito, eu fui tendo as ideias e jogando, né? Justamente também para pensar essa ideia da espontaneidade, da fruição, né? Da experimentação, para ver como que ia ficando. Então, são obras que me ocuparam bastante tempo, mas que foram tempos que eu entrei nesse outro universo. Isso me deixou muito satisfeito nesse sentido, de durante uma pandemia, durante tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta treva em volta da gente, esse olhar para dentro, né? E para a experimentação, para a criação, isso foi muito bacana para mim, né? E é isso, e essas são o que virou, né? Pela própria vaidade do mecantropo, que abdica de sua vida e se metamorfoseia em engrenagem de aniquilação a serviço de um sistema seco, sem vida.